Oi, pessoal! Hoje a gente continua gravando e falando um pouco sobre cartografia, só que dessa vez a gente vai falar de três grandes assuntos, grandes temas contendo na cartografia. A gente vai falar de escalas e seus cálculos, né? Suas grandezas, escala grande, escala pequena. A gente vai falar de projeções cartográficas e fuso horários, tá bom? Preste atenção que é bem interessante. A escala cartográfica e os pontos cardeais são a base para a elaboração de mapas e outras formas de representação do globo terrestre. Sem a escala e sem o norte, a gente não vai ter mapa, tá certo? Os pontos cardeais vocês conhecem, norte, sul, leste e oeste. Os pontos colaterais, que são o encontro entre esses pontos cardeais, e os pontos subcolaterais, que são o encontro entre os pontos cardeais e colaterais. A gente vai fazer uma atividade logo de início para poder entender melhor como é que se dá essa questão dos pontos cardeais e da sua orientação, que ele é fundamental para a instituição da orientação dentro do globo, dentro do planeta, né? E essa orientação ela é baseada aonde você vai encontrar o norte, o chamado norte da bússola, tá bom? A escala cartográfica é uma ferramenta utilizada para estudar e perceber a relação entre as dimensões dos elementos contidos no mapa e a realidade do terreno. Ou seja, a escala cartográfica vai nos dizer a dimensão real do que você vê no mapa e o seu real tamanho no terreno. Então, ela é a redução do que eu tenho no terreno para o mapa e ela vai dar uma noção de qual o tamanho dessa área que eu quero representar no mapa, tá bom? A cartografia é uma ciência que auxilia a geografia, pois, através do estudo das representações feitas a partir dos mapas cartográficos, a gente obtém maiores detalhes de um local, de uma região, de um país, tá bom? Mas o que é a escala cartográfica? A escala é a relação entre a realidade, né, e o que está sendo representado no papel, ou seja, é a relação que existe entre a área que eu quero representar e o que eu tenho no mapa, tá bom? A escala cartográfica nós temos duas maneiras de expressar. A primeira é a numérica e a segunda é a gráfica. A escala numérica expressa a redução da distância da superfície real. É representada por uma fração, tá? A gente vai ler, por exemplo, neste exemplo que eu tenho aqui, 1 por 100 mil ou 1 para 100 mil. Portanto, significa que essa escala foi reduzida 100 mil vezes. Isso quer dizer o seguinte, esse 1 aí é que a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a 100 mil centímetros no terreno. Veja o tamanho da redução, tá certo? E temos a escala gráfica, que é representada por uma linha em forma de um gráfico, indicando a distância real com as distâncias no mapa, como esse exemplo que eu tenho aqui, tá bom? É 0, 50, 100, 150 quilômetros, ou seja, a cada intervalo desse eu tenho em média 50 quilômetros de distância no mapa, tá bom? Os mapas da escala numérica trazem como unidade o centímetro e as distâncias reais são medidas em quilômetros. Acompanhe o raciocínio para a gente entender melhor. No exemplo da escala numérica que eu citei, 1 centímetro no mapa vai corresponder a 100 mil centímetros no terreno ou a 1 quilômetro na realidade do terreno. Calculando a distância que eu tenho neste mapa. Para se calcular a distância entre dois pontos no mapa, a gente vai usar essa fórmula. E comumente a gente chama assim, Dzão igual a escala vezes Dzinho, onde o Dzão é a distância real, o E é a escala e o Dzinho é a distância no mapa. Então, geralmente, as questões vão vir informando o Dzão e a escala, o Dzinho e a escala, e a partir dessas informações, né, de dois desses elementos da fórmula, você consegue calcular e achar a resposta. Exemplo, um mapa de escala 1 para 200 mil possui entre dois pontos 20 centímetros de distância. E aí eu quero calcular a distância real. Se eu quero calcular a distância real, eu vou usar essa fórmula aí. É só você aplicar. O Dzão é igual a 200 mil vezes 20, que é igual a 4 milhões de centímetros, ou 40 quilômetros. Se você der uma olhadinha nesse cálculo, ele só fez trocar os valores. Ele trouxe o Dzão, né, que significa a distância real no terreno, a escala, que é utilizada, e o Dzinho, que é a distância que eu vou ter no mapa, tá bom?
É bem simples, é só você usar os valores que a questão pede. A gente vai fazer mais uns exercícios daqui para frente, explicando a vocês como seria esse cálculo, para ficar mais fácil para a gente entender, porque só praticando mesmo, tá bom, pessoal? E aí eu tenho escalas. Tem uma dica importante, beleza? Quanto maior a escala, menor é a área representada no mapa. Na verdade, quanto maior a escala, poucos os detalhes vão ser representados no mapa. E quanto menor a escala, maior a área representada no mapa. Então, maiores detalhes. Como é que eu organizo isso? Se a minha escala é maior, eu vou ter poucos detalhes. Se a minha escala é menor, eu vou ter maiores detalhes. Aqui eu tenho esse exemplo. Tenho dois mapas aqui, o mapa de Pernambuco e o mapa do Brasil. Qual desses dois teriam a maior escala? Se você analisar e olhar, você vai dizer, de cara é o mapa do Brasil, porque ele representa uma área enorme, porque é uma representação maior. Acontece que eu falei ali em cima que quanto maior a escala, menor a área representada no mapa. Então, o mapa que tem a maior escala é o mapa de Pernambuco. Isso porque escala cartográfica não tem nada a ver com os valores numéricos que a gente analisa. Aqueles que aparecem geralmente no canto direito da sua tela, do mapa. Mas sim com os detalhes que vão ser representados e com a área que eu estou representando. Então, se a minha área que é representada é uma área pequena, logo eu vou ter poucos detalhes dessa área representada. Se eu tenho poucos detalhes, é porque essa escala é maior. Ao passo que, se eu tenho uma área maior representada com muitos detalhes, logo a minha escala terá que ser menor, tá certo? Escala cartográfica, eu não vou olhar a numeração, eu não vou olhar o tamanho numérico que me aparece representado ou por gráfica ou por escala numérica, mas eu vou olhar a área representada e os detalhes que esse mapa vai me trazer, tá bom? E aí nós vamos para projeções cartográficas. As projeções cartográficas são representações da superfície esférica da Terra em um plano, possibilitando a construção de um mapa. Um mapa corresponde à representação aproximada da superfície terrestre em um plano, utilizando as coordenadas geográficas. Essa construção se dá por meio de um sistema plano de paralelos e meridianos, representados por linhas, ou seja, as projeções cartográficas. Então, basicamente, a representação que eu tenho da superfície esférica do planeta é feita através das projeções cartográficas. E não existe só uma, até porque a forma do planeta, né, geóide, né, lembrando uma circunferência, apenas lembrando, tá, pessoal? Ela não é uma circunferência reta, ela lembra uma circunferência. Essa forma não vai permitir que apenas uma projeção possa resolver o problema. Então, são várias projeções a depender do que eu quero representar, daquela área do planeta que eu vou precisar representar, tá bom? Existem diversos tipos de projeções, que, segundo o IBGE, representa cada uma um determinado aspecto, como a dimensão e a forma. As projeções, por representarem uma superfície esférica, apresentam certas deformações. Sendo assim, nenhuma representação fielmente vai representar dignamente a superfície do planeta, pois nunca estará livre de distorções. Toda vez que a gente vai analisar um pedaço do nosso planeta e nós vamos representá-lo, a gente vai ter uma pequena variação, uma pequena distorção, porque o nosso planeta ele tem uma forma única, que lembra uma circunferência, mas que na verdade é um geóide, tá bom? E aqui eu tenho 3 grandes grupos de projeções, tá? Que são representações diferentes para a esfera terrestre. Eu tenho a cilíndrica, que é um tipo de projeção produzido como se um cilindro envolvesse o nosso planeta, tá certo? Essa primeira. E aí, depois que a gente envolve o planeta e representa, a gente estica esse cilindro e nós vamos ter o que seria uma planificação, tá bom? A projeção cilíndrica ainda consegue representar com menos distorções as baixas latitudes, ou seja, ela vai servir para aquela área do Equador e de baixas latitudes próximas ao Equador, porque ela vai envolver, né, a circunferência terrestre e naquela região ela vai apresentar menos distorções, tá bom? A projeção cônica, esse tipo de projeção é feita
como se um cone fosse envolver o planeta e depois a gente soltasse o clone e ele ficasse planificado. Essa projeção é utilizada para mapas de latitudes médias, pois nessa região o cone ele vai representar melhor e trazer menos distorções. Então, a cilíndrica já vai representar as áreas de baixas latitudes, a projeção cônica vai representar as áreas de médias latitudes e, obviamente, a projeção plana ou azimutal vai nos trazer um plano que tangencia algum ponto da superfície terrestre. Ou seja, ele vai encontrar um determinado ponto na superfície terrestre e trazê-la em forma plana. Mas, veja bem, seu uso é mais comum para melhorar a visibilidade das áreas polares, ou seja, das altas latitudes e aquelas proximidades que a gente vai ter nela. Então, basicamente, eu tenho 3 grandes grupos de projeções cartográficas. A cilíndrica, que vai servir para as baixas latitudes, Equador e suas proximidades. A cônica, que vai servir para médias latitudes, que vai ser aquela região um pouco distante do Equador, mas não tão próxima dos polos. E a projeção plana, também conhecida como azimutal, que vai estar bem melhor detalhando os polos, que são as áreas de altas latitudes. Tá ok, pessoal? E aí eu vou começar a distinguir um pouco elas. A plana ou azimutal corresponde à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um plano tocante. O ponto tocante é o plano que normalmente representa o polo norte ou o polo sul. Nessa projeção, os paralelos e meridianos são projetados, formando círculos concêntricos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? A Antártida aqui bem no centro desse círculo. Essa projeção pode ser de 3 tipos: polar, equatorial e oblíqua. É normalmente utilizada para representar áreas menores, por isso que ela se encaixa perfeitamente nas regiões do polos, que, lembrando, são regiões de altas latitudes, tá bom? Projeção cônica. Ela vai corresponder à projeção em que a superfície terrestre é projetada sobre um cone tocante. Assim, para planificar a área esférica, a base utilizada é um cone. Nessa projeção, os meridianos convergem para os polos e os paralelos formam arcos concêntricos. Aqui a gente não vai ter aqueles círculos concêntricos como tem na projeção plana. A gente vai ter os arcos concêntricos, tá bom? Dá uma olhadinha aqui no mapa, representando bem, ó, a África e o Brasil. Assim, as deformações aumentam conforme há o afastamento do paralelo que se encontra em contato com o cone. Esse tipo de projeção é normalmente utilizado para representar regiões continentais. Por isso que dá tão certo quando a gente vai representar a África, por exemplo. Lembrando que é uma projeção comumente utilizada para as áreas de médias latitudes, tá bom? E, por fim, a projeção cilíndrica corresponde à projeção cuja superfície esférica terrestre é projetada sobre um cilindro tocante. Assim, para planificar a área esférica, a base utilizada é um cilindro. Normalmente, as regiões polares nessa projeção são representadas com exagero. Óbvio que ela não vai servir para a região polar. Como é que você vai encaixar um cilindro naquelas regiões de altas latitudes ali, polar, e poder melhorar, né? Poder representar essa área. Vai ficar com muitas distorções, vai ser bastante exagerada. Esse tipo de projeção geralmente é utilizado para representar o globo como um todo, como o mapa mundi. Então, o mapa mundi que nós conhecemos, ela utiliza a projeção cilíndrica e ele é um mapa que representa bem as baixas latitudes, próximas ao Equador. Perceba que lá em cima, aos polos, mais próximos às altas latitudes, ela fica com a área bem distorcida, não é? Bom, isso é o que eu tinha para falar hoje. Cartografia é um assunto bastante extenso. Vocês viram que não deu para falar de fuso horários. E na próxima aula eu vou conversar um pouco com vocês sobre coordenadas e fuso horários, tá certo? Explicando mais um pouquinho sobre projeção cilíndrica. E depois a gente tem uma aula só sobre cálculos de escala e coordenadas e fuso horários. Esse é um assunto interessante que vai estar no SSA de vocês. Até lá, pessoal!